Beleza. Vamos começar então? Vamos retomar, né, da onde a gente parou. Vocês viram toda aquela questão da logística, né? Hoje a gente já entra numa outra área completamente diferente, mas eu acho que deu para vocês captarem bem, né, qual que é essa questão de logística, né, em canais de distribuição, que a gente pode fazer estratégias em vários setores quando você fala de logística. Você pode fazer estratégias para ir buscar esse material no fornecedor de matéria-prima, você pode fazer logística interna dentro da fábrica, que era o caso da SSI Schiffer, né? E também você pode fazer logística com os intermediários. Só me dá um feedback aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou dando aula de máscara aqui, porque a gente está no coisa, mas pelo menos do outro ano acho que não teve problema de áudio aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Beleza, Monique. Obrigado. Então vamos começar. Hoje a gente começa uma situação completamente nova, que é a questão de mercado, né? Vou colocar aqui. Eu ainda vou continuar dando aula aqui no mesmo sistema que eu estava na aula passada, mas se vocês optarem por vir, aí a gente vai transformar a aula também de uma forma mais interativa aqui também para quem estiver presente, tá? Então, fiquem à vontade aí, se vocês decidirem para mim, tá legal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre áreas de mercado, que já é um pouquinho diferente daquela questão de logística, né? Eu acho que através daqueles exemplos da Ambev vocês puderam ver bem onde que a gente consegue estar fazendo logística dentro das fábricas, fora, tal, né? Então, a gente vai na questão de mercado. Então, no conceito das áreas de mercado, né? Então, uma área de mercado ou zona comercial é espaço geográfico que está a clientela do ponto de venda, ou seja, é a área de influência da loja. Quando a gente fala, pessoal, vocês vão achar muito esse termo, tá? PDV, a gente está falando em ponto de venda. Então, ações no ponto de venda. O que são ações no ponto de venda? Aquelas ações que você faz, por exemplo, dentro do supermercado. Então, ação dentro do ponto de venda. Eu vou fazer uma promoção de experimentação lá dentro do supermercado. Então, aquilo é uma ação de PDV, uma ação de ponto de venda, tá? E também eu tenho uma outra situação em que o ponto de venda é uma referência para a clientela, ou seja, o espaço geográfico, ou seja, onde que ele está localizado, ele vira um fator de influência para que a pessoa vá na sua loja, tá? Então, por isso que a gente fala muito, é muito importante, às vezes, por exemplo, você colocar o seu comércio num local estratégico, vamos supor, no centro. Por quê? Porque as pessoas estão mais habituadas a irem nesses locais do que em outros. Vou botar o Wesley aqui. Olá, Wesley, boa noite. Então, voltando, galera. Então, quando eu falo de área de influência aqui no espaço, na questão do espaço geográfico, vou colocar o microfone aqui para cima que fica mais audível para vocês aqui. Na próxima aula eu comprei um microfone de lapela aqui para ficar melhor esse áudio, tá? Na próxima eu já trago aqui para vocês. Acho que melhora um pouco nessa questão de dar aula de máscara, às vezes fica meio complicado. Mas eu estava vendo o áudio da aula depois gravado, ela tá normal, tá? Então, voltando aí, ó. Então, no espaço geográfico, ou seja, a localização da loja onde ela está situada, ela vai ser um ponto de influência de vendas, tá? Então, por exemplo, por que se coloca uma loja no centro? Porque é de mais fácil acesso praticamente para a cidade inteira, ela fica ali no meio da cidade inteira, tá? Por que se coloca, por exemplo, um mercadinho de bairro? Porque naquele bairro você não tem,
tá? E para as pessoas não precisarem ir lá no centro para poder comprar determinada coisa. Então, existe um fator de logística, existe um fator de influência, tá? Que eu preciso pensar no meu negócio como um fator de influência, tá? A localização do meu negócio como um fator de influência, ok? Então, ó, uma boa zona comercial não tem necessariamente mercadoria abundante, mas significa que apresenta muitos clientes com perfil adequado no seu ponto de venda, né? Que possibilita aos varejistas terem relações privilegiadas com sua clientela-alvo, ou seja, os consumidores. Isso é tão interessante, pessoal, que às vezes, por exemplo, aqui no interior nosso, aqui, você tem alguns exemplos que a gente pode seguir para dar exemplos para vocês, tá? Por exemplo, o supermercado São João, ele fica bem localizado, fica ali no centro e tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Ele não tem estacionamento, tá? Ou o estacionamento dele é pequeno ali do lado, mas o estacionamento não é um ponto de referência do supermercado São João. Quando se fala do supermercado São João, você logo pensa, putz, não vai ter onde parar, tá? O Troiano, ele não fica bem localizado, só que, ao mesmo tempo, ele te oferece um estacionamento mais cômodo. Estacionamento onde você para ali, você tem maior segurança para o seu carro e tal. Algumas cidades maiores, por exemplo, São Paulo, você tem alguns fatores que são interessantes nessa questão de espaço geográfico, tá? São Paulo, ele opta por colocar empresas do mesmo setor, ainda que elas sejam concorrentes, no bairro. Então, por exemplo, se você for na estação da Luz ali, você tem a rua 25 de março ali, que é de comércio, de porcariada, tal, não sei o quê. Você tem em outra estação do metrô ali perto, tal, você tem a Rua das Noivas. Você tem a Rua Oscar Freire, que é uma rua só de grifes. Então você tem uma série de coisas, por exemplo, você tem bairros que são para barzinhos, tal. Então, em São Paulo, se optou por colocar, já que fica mais difícil, né, você arrumar lugar para todo mundo no centro, é super difícil. Então, era necessário que se criasse algumas situações diferentes, né, de espaços geográficos. Então, o que se fez? Você vai lá na rua lá na Estação da Luz, são comércio de roupas. Você vai em alguns outros pontos, então são comércios específicos. Você vai ali no centro, você tem uma rua que só tem bancos. Você vai ali no centro, você tem uma rua que só tem eletrônicos, né? Então, São Paulo, ele opta por não colocar tudo no centro, e sim criar locais geográficos de referência, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui na nossa região, vou abrir uma fábrica de calçados femininos em Paulista. Beleza, você não vai ter comodidade nenhuma. Você vai ter que pegar essa mercadoria, mandar para outros locais e tal. Para você comprar a sua matéria-prima é mais difícil, tá? Sendo que em zonas como, por exemplo, calçado masculino, você fala em Franca. Calçado feminino, você fala em Jaú. Calçados infantis, você fala em Birigui. Tênis de academia, você fala numa cidade lá de Minas Gerais, tá? Então você percebe que tem polos calçadistas. Por que esses polos calçadistas? Porque fica mais fácil, pessoal. Por exemplo, você ter mão de obra adequada, fica mais fácil de você ter empresas que fazem cursos naquela área específica. Ninguém vai trazer um curso aqui, se você tiver uma fábrica só, ninguém vai trazer um curso aqui, por exemplo, para você fazer sapato. Tá? Você precisa ter um polo disso, você precisa ter um polo calçadista. Tá? Então, por isso que é interessante, esse espaço geográfico, ele influencia muita coisa. Então,
da mesma forma que aquelas questões todas da Ambev, na questão de logística, aqui ela atua da mesma forma, tá? Você tem estratégias para você colocar o seu negócio em algum lugar, tá? Então você precisa ver qual que é o melhor, qual que é a melhor situação aí de espaço geográfico que vai influenciar a sua loja, tá? Vamos supor, eu quero colocar uma loja pequena aqui no centro de Paulista. Não tem coisa no centro. Ah, beleza, então eu vou procurar, por exemplo, uma sorveteria. Eu quero colocar uma sorveteria no centro aqui. Ah, tem 10 já. Tá? Então não vale a pena, por exemplo, você colocar num bairro específico que não tenha nenhuma. Ah, o mercadinho de bairro. Eu vou ver o mercadinho de bairro, vou ver aquele bairro que não tem mercadinho nenhum. Tá? Ele cumpre com a sua função de espaço geográfico como uma coisa que vai trazer público para você. Tá? Então, isso é estratégia também. Nas áreas de mercado, você está buscando justamente essa estratégia. Beleza? Então, para entender as razões do sucesso de um ponto de venda, deve-se analisar o comportamento de compra do consumidor, tá? Respondendo às questões seguintes. Por que os consumidores visitam várias lojas e não uma só? Então, naquele bairro específico, por que eles visitam várias lojas e não uma só? Por exemplo, se eu colocar como exemplo para vocês o centro de Tupi Paulista, por que as pessoas estão indo em várias lojas do centro e não nas outras de bairro? Porque você está mais bem localizado para toda a cidade. Quer dizer que as pessoas não estão indo nas lojas de bairro? Não. Quer dizer que você está mais centralizado e que a maioria das pessoas preferem ir no centro porque tem mais comodidade, tá? Porque ali você sabe que você, por exemplo, eu preciso ir no supermercado, eu preciso ir na farmácia e eu preciso comprar um pastel. Ah, então eu já vou unir o útil ao agradável, ali no centro eu vou encontrar as três coisas. Então, por que as pessoas visitam várias lojas no centro? Porque ela está mais bem localizada. Tá? Então, eu preciso ver o porquê que esses consumidores visitam várias lojas e não uma só. Como o ponto de venda, como o PDV, atrai o consumidor? Tá? Qual que é o diferencial que aquele ponto de venda tem que atrai o consumidor? Então, que nem eu falei para vocês, ó, por exemplo, supermercado São João, aqui em Tupi, ele está mais bem localizado. Por que ele atrai o consumidor? Porque ele está mais bem localizado, está no centro. Tá? Mas tem aquele fator que não tem estacionamento. Por que as pessoas visitam o supermercado troiano? Tá? Porque o estacionamento faz com que essas pessoas atraindo esses consumidores. Eles vão lá, eles vão parar mais facilmente, tal, não sei o que, colocar o carro com mais segurança. Tá? Então, os dois negócios, eles têm pontos que vão atrair um ao outro. Um ou outro, aliás, né? O terceiro fator aí, ó, o local de residência influencia o consumidor. O local de residência desse consumidor influencia. Por exemplo, eu vou colocar um mercadinho de bairro. Essa pessoa vai no meu mercadinho, se eu colocar no bairro dela, ou ela ainda vai preferir ir no centro, no supermercado São João? Tá? Então, eu preciso de um estudo de mercado. É o que a gente fala, não abra um negócio sem você fazer um estudo de mercado. Tá? Então, dentro do local de residência aqui, ele influencia o consumidor, né? E o último fator aí, ó, a localização do ponto de venda afeta o comportamento de compra, tá? Por exemplo, nesses polos calçadistas, que eu comentei com vocês aí, por exemplo, Franca, é um polo calçadista masculino, ele altera o comportamento de compra. Por exemplo, se eu for em Franca, eu vou comprar mais barato que nos outros locais, por ser um polo em que tem várias fábricas,
Sim. Tá? Então, a localização do ponto de venda ele vai afetar o comportamento. Por que eu penso em Franca e não em outros lugares? Ou vocês acham que só Franca que fabrica sapato masculino? Não, eu vou em Franca porque eu sei que tem vários locais, várias fábricas, vários pontos de venda, e eu vou lá comprar porque dá para você conseguir negociar melhor. Então, ele vai afetar o meu comportamento de compra. Ok? Então, são esses 4 fatores aí. Ó. Eu preciso entender as razões, né, de sucesso de cada ponto de venda. Ok? Então, ó, entre outros aspectos que justificam as razões de sucesso de um ponto de venda, né, salienta-se a localização, que tem sido considerado um elemento que mais influencia o sucesso do negócio. Pessoal, uma coisa vocês têm que guardar, e isso é importante, tá? Quando eu comecei a trabalhar a questão de franquia, o que se perguntava? Primeira coisa, o que se perguntava para mim para vender a franquia para essas pessoas? Tá? Eu cheguei aí, por exemplo, em Cascavel, que foi um cara que tinha interesse em abrir uma franquia da minha loja e tal. Eu fui para Cascavel, fui analisar o ponto de venda dele. Ele queria colocar num lugar mais barato, que era na entrada de um hotel, 5 estrelas lá tal. Eu falei, olha, aqui não é interessante. Por quê? Porque o público para esse tipo de produto, ele precisa ser maior. Para vocês terem uma ideia, para dar um faturamento razoável, por exemplo, eu tinha que ter cadastrado no meu sistema em torno de 2.000 clientes. Então, vocês já imaginaram, né? Uma pessoa que vai contar apenas com pessoas do hotel, talvez ele não tenha aquele retorno esperado, tá? E aí eu escolhi um outro ponto de venda para ele que custava o dobro. E aí a pessoa não quis comprar essa franquia, tá? Mas aí, uma coisa que eu preciso ter em mente, uma coisa que eu já vi no mercado e é uma coisa que eu estou trazendo para vocês por experiência própria, é que, por exemplo, uma loja bem localizada, ela vai te trazer o triplo de faturamento do que uma loja mal localizada. Então, o fator preço, ele não pode ser um fator de escolha do seu local de negócios, tá? Então, por exemplo, eu quero abrir alguma coisa e tal. Eu não posso ter isso, por exemplo, uma loja de alguma coisa, eu não posso ter o fator preço antes do fator localização. Eu preciso primeiro achar o fator localização e aí tentar achar um preço adequado para aquela localização, tá? Mas eu não posso escolher o local do meu negócio em detrimento a preço, porque o faturamento ele vai ser muito menor do que aquele local que vai estar mais localizado mais estrategicamente, ok? Então, ele tem que justificar algumas razões, ele tem que justificar o sucesso desse ponto de venda. Você jamais vai conseguir, por exemplo, comprar uma franquia do McDonald's e colocar num bairro. O que eles vão exigir seu? Que aquilo esteja no shopping ou que ele esteja no centro, né, de uma cidade que tenha, por exemplo, mais de 200, 300 mil habitantes. Tirando isso, você não vai ser autorizado, mesmo que você tenha dinheiro, você pode ter 1 milhão para investir num negócio desse, que você não vai conseguir abrir uma loja do McDonald's. Ok? Então, esses aspectos de sucesso aí, eles são fatores primordiais, tá? Então, a loja é o elemento estático do negócio que atrai o consumidor. Por sua vez, dadas a racionalidade dos consumidores e as inúmeras opções quanto à escolha do local de compra, o primeiro critério que se utiliza para determinar uma zona comercial é o custo, não exclusivamente financeiro, tá? O custo que se fala aqui
não é o custo financeiro, é o custo, por exemplo, para uma pessoa ir no seu estabelecimento, ela tem um custo psicológico, tá? Ela tem um custo de esforço. Por exemplo, se eu não achar um local para estacionar, isso me gera um custo psicológico de estar insatisfeito. Então, por que se vai lá no outro supermercado e não no supermercado no centro? Porque lá eu não tenho esse custo psicológico de estacionar. Então, tem pessoas que preferem se utilizar disso. Então, não é necessariamente o custo de valores, o custo financeiro, tá? Tem esse fator de que se deslocar para o ponto de venda é um fator que pode ser primordial. Então, por que que no centro, por exemplo, as lojas, o aluguel das lojas, ele é mais caro do que nos bairros? Justamente por conta disso. Porque também o seu retorno vai ser maior, tá? E o custo psicológico, por exemplo, das pessoas para se deslocarem. Vamos dizer que ele mora ali na entrada da cidade, ali na rotatória de entrada da cidade. Qual é o fator de localização que fica mais próximo dela? Ele vai passar primeiro para ir no supermercado, ele vai passar primeiro pelo supermercado São João, que ele está mais bem localizado. Tá? Então, esse elemento estático ele pode ser, sim, relevante. Ok? Mas eu preciso levar em conta de que há esse custo psicológico. E aí, pessoal, você fala assim, mas como é que eu vou escolher uma ou outra? Através da pesquisa de mercado. Eu preciso saber se eu implantando esse supermercado no centro, sem estacionamento, vai me trazer mais, clientes, ou essas pessoas preferem sair fora e estacionar mais facilmente, mais num local mais afastado? Isso quem vai me responder é uma pesquisa de mercado. Por isso que a gente fala que é tão importante a pesquisa de mercado nesses casos, tá? Não dá para você, por exemplo, eu vou abrir lá no centro que eu acho que vai bombar. Você não tem que achar nada. O marketing não é achismo. Negócio não é achismo. Tá? Negócios é você fazer da forma mais cautelosa possível. Ok? Então, em igualdade de circunstâncias, o consumidor procura sempre comprar o que deseja, percorrendo a distância mais curta possível. Então, aí, pessoal, já é um outro fator, tá? Quando há uma circunstância de igualdade, por exemplo, vamos supor que os dois supermercados não tivessem estacionamento, tá? Então, eles estariam em igualdade de condições e os dois estivessem localizados no centro, por exemplo. Isso são igualdade de circunstâncias, tá? Então, nesse sistema, o que vai acontecer? O consumidor ele vai procurar sempre, né, o que está numa distância mais curta. E aí, pessoal, é uma lei de menor esforço, né? E aí é aquele fator. Por que você busca diferenciais do seu mercado? Porque justamente você quer tirar essa influência que o seu concorrente pode ter perante você, tá? Então, por exemplo, eu quero ter um estacionamento aqui que você consegue estacionar melhor. Eu tenho melhor preço que da concorrência. Eu tenho melhor qualidade. Eu tenho mais quantidade de produtos. Eu tenho mais variedade, tá? Então, tudo isso são fatores que podem fazer com que aquela pessoa escolha o seu ou não, tá? Se eles estiverem em igualdade de condições, ok? Então, no entanto, o consumidor considera o custo que suporta para se deslocar e por isso optará pelo ponto de venda em que a vontade de se deslocar até a loja, né, seja maior do que o custo que ela deva suportar em relação a ir para o outro ponto de venda. Então, pessoal, quando você fala de localização, tá,
eu preciso levar em consideração os fatores que estão influenciando, tá? E quais são esses fatores? É o fator localização, é o fator preço, é o fator tal. Eu já fiz, nós já fizemos aqui na faculdade uma situação de pesquisa de mercado em que a empresa que a gente estava analisando, tá? Ela não tinha um posicionamento de mercado definido. E por isso que é tão importante você ter esse posicionamento de mercado definido. E o que é o posicionamento? É aquilo na qual o seu consumidor te vê de forma positiva. Lembra que a gente viu no trimestre passado, né? Semestre passado? De que posicionamento de mercado é aquele em que o seu consumidor te vê de forma mais positiva. Ou seja, qual é o seu diferencial para a sua concorrência? Tá? Aquilo que é perceptível ao concorrente, ao consumidor, aliás. Então, aquilo que é perceptível ao consumidor de forma positiva é o seu posicionamento de mercado. Se você não tem um posicionamento de mercado, você não tem o porquê dessa pessoa ir até o seu estabelecimento. E aí você começa a perder mercado. Tá? Então, por isso que é tão importante você ter, por exemplo, um posicionamento de mercado definido. O que é um posicionamento de mercado? Olha, o meu consumidor, ele me conhece por eu ter preço melhor do que o meu concorrente. O meu consumidor me conhece por eu ter um estacionamento melhor do que o meu concorrente. O meu consumidor me conhece por eu ter muito mais variedade do que o meu concorrente. Tá? Então, eu preciso ter um posicionamento definido dentro daquilo que o consumidor que eu quero atingir, tá? Que seja aquilo que ele queira. Ok? Então, por exemplo, faço a pesquisa de mercado, vi qual é o posicionamento, o que interessa para aquele consumidor. Então, interessa que eu esteja mais bem localizado? Beleza, então eu não posso medir esforço para estar mais bem localizado. Tá? Então, eu tenho o meu concorrente mais bem localizado? Beleza. Então, qual é o posicionamento de mercado que eu posso ter para que esse consumidor ele prefira a mim do que o meu cliente, o meu concorrente que está mais bem localizado que eu? Tá? Então, eu preciso definir essa questão de posicionamento de mercado. Isso é importantíssimo. Ok? Então, os fundamentos teóricos dessa localização. Como vimos, um dos fatores críticos do sucesso de um ponto de venda é a localização, lógico, um dos fatores, né? Se eu colocar, lógico, minha empresa lá no centro, já é meio caminho andado, se aquilo influenciar para o meu consumidor, tá? Então, a seleção da localização influenciará a atratividade da loja junto aos seus consumidores. Então, eu já está bem localizado, já é um primeiro caminho andado, tá? Porque eu já sei que aquilo vai influenciar junto aos meus consumidores, tá? E, portanto, torna esse fator determinante de seu futuro volume de vendas. Então, como eu falei para vocês, que não adianta, pessoal, eu colocar a minha loja e falar, lá no centro, ele custa o dobro do valor da minha loja aqui no meu bairro. Tá. Só que no centro você vai ter o triplo, o quadro de pessoas visitando sua loja. E muito possivelmente você vai ter um volume maior de vendas. Tá? Isso quer dizer que é só o centro que vale? Não. Tá? Se as pessoas quiserem, por exemplo, não quero me deslocar num sábado, domingo, eu não quero me deslocar lá no centro para comprar determinada coisa. Bom, então o seu mercadinho de bairro vai suprir aquilo que você está fazendo, aquilo que você está querendo. Tá? Então, o processo para determinar a localização de ponto de venda é complexo. Lógico que é complexo. Nem sempre você vai ter condições de colocar uma loja no centro.
tá? Nem sempre a loja no centro é o fator preponderante de vendas, tá? Então tem esses contrapontos. Às vezes, vale mais a pena você colocar a loja no centro? Depende. Tem coisa que sim, tem coisa que não, tá? Então ela é um fator determinante, ó, pois as áreas de mercado são contínuas e probabilísticas. Então preciso ver a probabilidade dessas pessoas visitarem o meu negócio ou no centro ou fora dele. Então eu preciso de uma pesquisa de mercado, pessoal. Tá? Eu não posso simplesmente chegar lá, abrir o negócio, achar que vai dar tudo certo porque eu estou no centro. Nem sempre o centro é um fator de escolha do meu consumidor. Ok? Então, lá, não existe nenhum instrumento que indique a localização ótima, que nem eu estava falando para vocês. Não quer dizer, você está no centro, não quer dizer que seja uma localização ótima. Precisa ver qual é o fator do seu negócio. Ok? Então, no entanto, ó, o princípio básico, geralmente aceito para enquadrar as decisões sobre localização de varejo, é que o consumidor procura sempre comprar o que deseja, percorrendo a distância mais curta possível. E entre aspas, a distância mais curta possível, ele envolve não só a distância mais curta na questão de quilômetros ou de metros para você chegar naquele negócio. A distância mais curta, muitas das vezes, pode ser medida no tempo de você parar o seu automóvel e entrar dentro daquele estabelecimento. Por exemplo, se eu tiver aquele supermercado mais bem localizado, tá? Só que eu pego meu carro, eu vou lá, eu não acho vaga no estacionamento, eu dou 3 voltas no quarteirão, aquilo para mim já ficou uma coisa que não vale a pena. Essa distância percorrida, ela se torna maior. Por quê? Porque o meu desgaste psicológico, o meu desgaste de ficar ali rodando e não achar lugar para estacionar é muito pior. Tá? E ao mesmo passo que o contrário também pode ser viável. Por exemplo, se eu for lá no supermercado Troiano e direto eu não achar um lugar para estacionar, que na verdade seria o posicionamento de mercado deles, né, e não achar o lugar para estacionar, eu vou voltar para o centro. Por que eu vou ficar rodando em volta do supermercado Troiano, que é mais longe? Tá? Então, existe essa distância a ser percorrida, ela não é só o fator de quilômetros, não é só o fator de metros para eu chegar naquele estabelecimento. Envolve essa questão de psicológica, essa questão de que eu estou me desgastando para ficar dando voltas procurando determinado local para estacionar. Tá? E também, pessoal, não é só o fator estacionamento. Tá? Não adianta nada, por exemplo, eu estacionar rapidinho, conseguir estacionar rapidinho, vou no meu local lá de estacionamento, no meu estabelecimento preferido e tal, não sei o quê, e aí eu demoro para pagar, tem aquelas filas quilométricas para pagar. Tá? Também é a distância percorrida, também envolve isso. Tá? É um fator também de escolha. Ok? Então, da mesma forma que era aquele negócio da logística que a gente viu lá no Ambev, em que o cara pega um caminhão pequeno para distribuir em locais menores, tal. Aqui, de uma forma diferente, acontece a mesma coisa. Eu preciso estrategicamente estar pensando no meu negócio, tá? Aquilo que é de interesse do meu consumidor, ok? O que pode diminuir essa distância? Qual vai ser a minha estratégia aqui? O que vai diminuir essa distância percorrida do meu consumidor? Tá? O que vai fazer com que ele escolha o meu e não o outro que é mais próximo? Então, isso também é uma questão de logística, isso também é uma questão de estratégia. Tá? Então, fundamentos teóricos da localização. Com base nesse princípio,
desse A, B e C aqui embaixo, né? Considerando um tecido espacial ideal, pode-se concluir que as lojas A, B e C teriam áreas de influência, ou seja, essas áreas em que elas se confrontam aqui, ó, isso aqui são áreas que eu vou obrigar necessariamente, não, se não tiver todos em igualdade de condições, né? Essas áreas que eu tenho as três aqui, ó, aqui as três estão brigando por essa área, ó, A, B e C estão brigando por essa área, tá? Em igualdade de condições, tá? Nessa área aqui da cidade, A e B apenas estão brigando entre elas, tá? Essa área aqui, ó, C e A estão brigando entre elas. E essa área aqui, eu estou dominando. Por quê? Porque o meu comércio está nesse ponto aqui, em que o meu AB aqui não está interferindo no meu negócio. Tá? Agora, se começar a ficar difícil, por exemplo, para estacionar, e esse nego sair daqui do B e comprar aqui no C, é porque alguma coisa tá errada no seu negócio. Ok? Não tem posicionamento de mercado, não tem alguma coisa que faça com que esse cara fique aqui nesse lado B, aqui, ó, ele fica aqui, ó, tá? Então ele vai se deslocar até aqui, porque você não está oferecendo uma coisa que é primordial para ele, tá? Então é isso, ó. Então teriam áreas de influência, né, coincidentes com os círculos, e que as sobreposições seriam zonas de concorrência, ou seja, eu estou competindo com essa aqui, essa área aqui, normalmente, tá? Vamos supor que eu solte na cidade inteira uma promoção de vendas em que o negócio esteja muito mais barato, o cara daqui ele não vai ligar de ir até aqui, ele vai, tá? Se eu não igualar isso, ele vai, ok? Então, ó, como analisaremos, embora essa linha de raciocínio oriente os estudos sobre localização, né? São vários os limites à sua utilização. Pois, primeiro, o acesso a diferentes lojas é variável. O consumidor normalmente opta pelo mais fácil. Mais fácil, não é o mais perto, é o mais fácil. Tá? Então, por exemplo, eu posso ir a pé até esse local? Lógico que eu vou comprar naquele determinado local porque eu estou indo a pé. Tá? Só que esse pode não ser o fator. Posso ter que pegar um carro e ir, tá? Os fatores vão mudar. Ok? A atração de cada ponto de venda ela é diferente, que nem eu falei para vocês. Ó, o posicionamento de mercado de cada empresa ele é diferente. Se ele for igual, você vai estar se chocando com esse concorrente. Tá? Vai ser uma briga de foice ali, qual que tem o melhor para aquilo que o seu consumidor está querendo. Tá? Mas em não sendo isso, vamos supor que o posicionamento de mercado de uma seja o preço, o posicionamento de outra seja estacionamento, seja centralização, tá? Cada ponto de venda ela tem um diferencial. E aí você vai atrair um determinado público para cá, e esse aqui vai atrair o outro determinado público para cá. Cada um vai ter o seu. Então, por isso que é tão importante, pessoal, você ter um posicionamento definido e, de preferência, um que você se sobressaia em cima do seu concorrente. Aquilo que vai fazer com que essa pessoa se desloque e vá no seu estabelecimento. Tá? Então, os consumidores, considerando-se as diferenças econômicas e sociais, né, não procuram o mesmo tipo de oferta em todas as lojas semelhantes. Tá? Vamos supor que o meu posicionamento é preço, o do outro é qualidade, então necessariamente a diferença econômica vai fazer com que aquelas pessoas de nível socioeconômico mais baixo vão naquele supermercado que seja mais baixo, vão naquelas lojas que o custo seja mais baixo. Tá? E o outro? O outro
Lógico, se você busca variedade, tal, não sei o quê, então tem público para todo lado. O importante é que cada uma tem seu posicionamento, tem seu ponto de diferencial. Ok? Então, ó, a análise desses quesitos, né? Acesso, atração e consumidores, ou seja, o melhor acesso. Então, se eu abro a minha loja lá no centro, eu tenho já, naturalmente eu vou ter, né? Não necessariamente, mas naturalmente eu vou ter um melhor acesso, tá? Atração, meu posicionamento. Qual é a atração que vai fazer com que o meu consumidor me escolha e não o meu concorrente? E a questão dos próprios consumidores, qual é o valor que eles acham que é melhor, que vai fazer com que eles frequentem o seu estabelecimento e não do seu concorrente. Tá? Então, esses três fatores permitem identificar os elementos que contextualizam as abordagens teóricas sobre localização. Então, primeiro, o acesso. Ó, pode ser medido não somente em distância geográfica, como eu falei para vocês. Não é só a questão do deslocamento geográfico, de você pegar o seu carro e ir até ali, tá? Mas também em distância e tempo, tá? Não importa se eu vou andar mais, se o meu tempo de desgaste psicológico, se o meu tempo for menor, eu conseguir estacionar mais rápido. Então eu vou me deslocar mais para poder estacionar mais rápido. Tá? E vice-versa, pode ser ao contrário também, tá? Entre consumidor e loja podem existir obstáculos como tráfego, ou seja, eu tenho muito, aqui não, né? Aqui dificilmente isso acontece. Mas, por exemplo, cidade grande, eu tenho muito tráfego, eu tenho muito congestionamento, tá? Então, determinados locais eu não vou porque eu sei que ali eu vou pegar congestionamento. Então, são obstáculos, tá? O tráfego, dificuldade de mobilidade, ó. Então, em cidades grandes, às vezes a pessoa não tem carro, ela vai comprar onde? Onde naturalmente fica mais próximo da casa dela, tá? Ou mesmo locais considerados perigosos. Então, tem local que é perigoso, eu não vou comprar lá. Então, cidade grande normalmente tem isso. Ok? Então, na questão de acesso, você tem vários itens aqui, ó. Na questão de atração, a atração de um ponto de venda tem a ver com os seguintes aspectos. Primeiro, a proposta comercial da loja, ou seja, o sortimento, os serviços oferecidos, o preço, as promoções. Então, normalmente aquele posicionamento que eu falei para vocês. Ó, eu tenho posicionamentos em que as pessoas vêm na minha loja por conta disso, não por conta das outras coisas. Tá? Então, pode ser o preço, pode ser promoções diretas, pode ser a feirinha de terça-feira, né? Então, tem várias coisas. A dimensão física, uma grande loja ou uma grande zona comercial, que nem eu falei, atrairá mais clientes do que uma loja de pequena dimensão. Então, por isso que em São Paulo, por exemplo, as pessoas, já que você não pode ter todas as lojas no centro, eles estão criando zonas, tá? Para que tenha determinadas áreas específicas. Então, eu sei que mesmo que eu me deslocar, sair do centro para ir em determinado local, eu vou ter 200 lojas ali daquilo mesmo que eu quero comprar. Tá? Então, isso faz com que eu me desloque mais para ter mais opções. Ok? Então, essa dimensão física pode ser uma loja grande. Por que as pessoas vão em shopping? Porque lá você sabe que você vai encontrar um supermercado, você sabe que você vai encontrar um magazine, você sabe que você vai encontrar um lugar para comer, você sabe que você vai encontrar um cinema, vai estacionar fácil. Então, por que é uma dimensão física? Ok? E terceiro ponto, a imagem. A notoriedade do ponto de venda expressa pela bandeira. Por exemplo, Pão de Açúcar, Carrefour. Né? Se você pensar, eu preciso passar num supermercado em Presidente Prudente, qual que é o primeiro que vem à sua cabeça? Normalmente Carrefour, ou aquele outro que esteja fazendo muita propaganda aí, sei lá, Mufato, ou alguma outra coisa, né? Mas são notoriamente, né, aqueles que você já tem na cabeça. Ok?
Então, isso aqui normalmente é a imagem, né? A imagem ou a marca, né? Às vezes a marca faz com que você já tenha ele na cabeça e você vai e frequenta esse local. Deixa eu só ver aqui qual lugar. Não, tranquilo. Então, ó, fundamentos teóricos da localização. Consumidores. Então, a atração dos consumidores por algo varia de acordo com seu perfil de compras, tá? Que nem eu falei para vocês. Loja que não tem posicionamento definido, não adianta você querer agradar todo mundo. Ou sua loja é para público TDIE, ou sua loja é para público de renda média, ou sua loja é para público que tem grana. Não necessariamente uma loja que seja com público que tem grana vai faturar mais do que uma loja de baixo custo. Às vezes o volume de vendas dessa loja de baixo custo vai compensar, tá? Então os consumidores aí, ó, né? Eles podem variar de acordo com o perfil de compra. Os de baixa renda efetuam com maior frequência compras mensais em locais de maior notoriedade, tá? Mas utilizam o comércio de proximidade para as compras diárias. Beleza? Então, eu tenho aspectos de consumo. Eu preciso identificar esses aspectos de consumo. Por isso que a gente, quando faz uma pesquisa de mercado, galera, a gente pergunta para o consumidor qual é o seu hábito de compra. Você compra diariamente, a cada 2 dias, você compra semanalmente, você compra mensalmente. Eu preciso saber dos hábitos de compra. Tá? Os de renda elevada necessitam de estabelecimento junto à loja, aliás, de estacionamento junto à loja, e frequentam mais assiduamente. Já as comunidades étnicas tendem a agrupar-se em lojas específicas. Então, pessoal, existem características diferentes. O que a gente está falando aqui de consumidores, em que existem grupos. Vocês lembram lá que eu falei muito em marketing, né, nas aulas de marketing? Existem grupos de interesses. Então, eu posso ter, por exemplo, um grupo com interesse em coisas mais baratas. Eu posso ter um grupo com interesse em coisas mais caras. Tá? Então, eu preciso saber o que é o perfil desse consumidor. O que ele pretende? Por que ele faz me escolher e não escolher meu concorrente? Ou vice-versa. Por que ele vai em todos os meus concorrentes e não vem no meu? Tá? Então, por hoje, a gente encerra aqui. Alguém tem alguma pergunta aí? A gente pode, eu vou abrindo aqui. Mas eu fui bem devagar aqui, justamente para vocês terem mais noção, né? Acho que agora, se não me engano, as aulas vão mais tranquilas nesses aspectos. Ela vai mais lento, dando para explicar um pouco melhor tal, porque a gente já começa a se encaminhar para o final do nosso livro de geomarketing lá, de canais de distribuição e geomarketing, tá? Então deixa eu abrir aqui para fazer a chamada. Termina um pouco antes. Né? Então, vamos lá. Wesley, aí? Não? Daiane, Felipe, Gabriela,
Presente. Zé Luiz. Opa, peraí, então. Vou fazer de novo aqui que eu não habilitei a coisa aqui. Vamos de novo aqui. Então, Wesley não tá, né? Daiane tá aí. Felipe não tá, né? Gabriela tá aí, né? Zé Luiz não. Luiz Lucas Correia. Lucas tá aí? Não? Lucas Natan. Tá aí, né? Monique. Presente. Ah, tá, beleza, Lucas. Tô vendo aqui agora. Wesley. Beleza, galera. Então, estamos por aqui hoje. Esse semestre, a gente já vai pegar um pouquinho mais pesado que no outro, hein? Então, cuidado aí com falta. Vocês já me conhecem, já sabem como que são minhas provas. Então, normalmente eu vou dar aquilo que eu dou em aula, tá? Então, não vai ser daquela forminha, né? Pega lá nos slides lá, que tá tudo lá bonitinho, não. São os exemplos que eu dou aqui em aula, são as coisas que eu falo aqui em aula, beleza? Então, vamos evitar de faltar aí, a galera que gosta de faltar muito aí, vamos evitar, beleza? Então, até amanhã, então. Amanhã a gente vem com a de marketing, tá joia? Já vamos começar a entrar umas coisas mais legais agora na área de marketing. Beleza, pessoal? Então, até amanhã. Boa noite para todo mundo aí, tá? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.